Muito bem, bom dia. Sejam todos vocês muito bem-vindos, sempre muito bem-vindos. Meus alunos da administração, tá? Segundo ano, 1 e 2. Novamente, bem-vindos, é bom estar com vocês aqui agora, né? Hoje vamos dar continuidade. Nós vamos dar continuidade ao último capítulo, né? Ao capítulo 7 do nosso programa de Química 2, tá? Chamado Equilíbrio Químico. E nada mais é, falamos isso já na semana passada, né? Nada mais é do que uma continuação da cinética química. Vamos direto lá para a minha tela, vou compartilhar com vocês. Que aí eu quero fazer alguns comentários. Ok. Eita, bagunçado aqui. Deixa eu fechar isso. Deixa eu fechar. Baguncei esse trem todo aqui. Peraí. Não. Vou abrir de novo. Aí. Tá. 10 horas eu dei uma aula para o pessoal da edificações. Muito bem. Então, na aula passada, só relembrando, na aula passada, nós iniciamos o estudo do equilíbrio químico, do capítulo 7, tá? Fizemos uma introdução a alguns conceitos do equilíbrio químico, especialmente o que são reações, o que são reações reversíveis, beleza? Hoje, nós vamos tratar das características do equilíbrio químico, vamos tratar da constante de equilíbrio, de como se calcula a constante de equilíbrio, que é um parâmetro numérico para o equilíbrio químico, e na próxima semana, no dia 12, então hoje dia 4, tá? A gente vai trabalhar o equilíbrio químico, tá? E a constante de equilíbrio. Hoje, na aula do dia 12, próxima terça-feira, nós vamos trabalhar com rendimento de reação. Então, lá no dia 12, a gente vai trabalhar com rendimento de reação. Aí surge a seguinte dúvida. Na verdade, nós já até comentamos isso na aula passada, né? Na aula do dia 29, agora, de março. Esse assunto aqui, ó, esses assuntos, deslocamento de equilíbrio, lei de Oswald, efeito do íon comum, tá? Equilíbrio iônico da água, eu não vou cobrar, tá? Fica bem claro, tá, gente? Eu não vou cobrar no teste. No teste não, no questionário. O questionário vai ser aberto aqui, ó. Opa. No dia 12, o questionário vai ser aberto nesse dia 12 aqui, tá? Então, o que vai ser cobrado no questionário é só esse assunto aqui de cima, aqui, ó. Reações reversíveis, equilíbrio químico, constante de equilíbrio, rendimento de reação. São só esses tópicos, tá? Que nós vamos ver até o próximo dia 12. Deslocamento, então voltando aqui, né? Voltando ao que eu estava dizendo. Deslocamento, isso está aqui, ó. E esse efeito do íon comum, isso eu não vou cobrar. Mas aí, em que momento que vocês vão ter contato com esses itens do capítulo? Vocês vão assistir os vídeos
que estão lá no capítulo 7 da Sala do Mudo, tá? Tem 2 vídeos lá. Tem um vídeo mais curto, tá? Curtinho, e tem um outro de maior duração. Tá? Esses que a gente baixa do YouTube aí, né? Muito bons, tá? Então, mas, repito, esses itens aqui, não serão cobrados no teste, tá? Não serão esse e esse. Isso não vai ser cobrado no teste. Só vai ser cobrado o que está em amarelo aqui, ó. Opa, uai. Pulou, não é que não. Só isso que vai ser cobrado, ó. Só isso, ó. Tá? Somente, só não é pouca coisa, não, é muita coisa. Ok, gente? Ficou bem claro? Muito bem. Então, vamos direto lá para o nosso livro. A gente está usando o livro do Felter, né? Na aula passada, nós falamos das reações, do que é uma reação reversível. O que é reação reversível? Recapitulando rapidamente. É aquela que se processa simultaneamente nos 2 sentidos. O que significa simultaneamente? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, uma reação reversível, ela se processa ao mesmo tempo no sentido direto e no sentido inverso. O que é isso? Eu tenho os reagentes se transformando em produtos, ou seja, as moléculas dos reagentes, lá da cinética química, elas vão trombando umas com as outras, né? Vão se transformando em produtos. Por outro lado, à medida que as moléculas dos produtos começam a se formar, elas também vão trombar umas com as outras, elas também vão se chocar umas com as outras e vão regenerar, tá? As moléculas dos reagentes iniciais. Não regenera 100% não, né, gente? Claro que não, senão a reação não acontece. Tá? Regenera uma parte das moléculas dos reagentes. Então, aqui, ó, o outro conceito de reação reversível aqui embaixo. Aqui, ó. O que é uma reação reversível? O que acontece lá? Os reagentes se transformam em produtos e os produtos, ó, à medida que vão sendo formados, vão regenerando as moléculas iniciais dos reagentes iniciais. Como eu disse, essa regeneração, essa recuperação é parcial, não é total. Ok? E aí, nós pegamos aquele exemplo lá, né? Que foi essa reação aqui, né? Monóxido de carbono, incolor, reagindo com dióxido de nitrogênio vermelho, lembra? Vermelho, lá da aula passada. Vermelho acastanhado, produzindo gás carbônico incolor, monóxido de carbono de nitrogênio incolor. Se essa reação, gente, presta atenção agora, se essa reação fosse irreversível, ou seja, se essa reação acontecesse somente no sentido 1, que é o chamado sentido direto, essa substância incolor, CO, reagindo com NO2, vermelho, quando essa reação acontecesse completamente, de forma irreversível, as substâncias
produzidas CO2 incolor, NO incolor, o resultado final dessa reação seria um sistema químico incolor, por causa dessas duas substâncias aqui, entenderam? Ou seja, essas aqui seriam completamente consumidas, ok? Só que essa reação não é uma reação irreversível, ou seja, quando ela ocorre, fica um restinho de cor vermelha. Ué, se fica um restinho de cor vermelha, isso se deve à presença da substância vermelha. Porque esse aqui é incolor, esse é incolor. Por que restou um restinho? Restinho é duro, né? É redundância falar isso, né? Por que restou um pouquinho, né, de cor vermelha? Porque lá no equilíbrio ainda temos a presença de NO2. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Vou dar uma apagada aqui, ó. Ó, dá uma limpeza, vamos dar uma limpeza. Significa o quê? Significa, gente, que essa reação, ela tem um sentido 2. Significa que as moléculas CO2 e NO vão reagir entre si, da direita para a esquerda, ali na equação, e vão recuperar uma parte do NO2 e uma parte do CO. Por isso que nessa reação sempre vai ter um restinho de cor vermelha, né? Nós vimos isso na semana passada, né? Cadê? Olha lá, aqui, ó. Situação final. Sempre vai ficar um restinho de cor vermelho, castanho fraco, né? Bom, e também na aula passada eu dei aqui, eu mostrei para vocês esses exemplos, especialmente esse aqui, ó, de reação reversível, que é a produção da amônia. A amônia é muito importante na produção de fertilizantes, né? Que está na moda, fala agora no problema dos fertilizantes, por causa da guerra lá na Ucrânia, lá, né? Muito bem. Então, qual que é o nosso objetivo agora? O nosso objetivo agora é, primeiro, estabelecer o conceito de equilíbrio químico. Equilíbrio químico. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo, nós vamos estabelecer uma expressão matemática, tá? Nós vamos estabelecer uma expressão que matematicamente vai nos dizer, vai quantificar o estado de equilíbrio. Na verdade, são dois parâmetros. São dois parâmetros. Um deles é esse aqui, é a constante de equilíbrio, que nós vamos ver hoje, e o outro é o rendimento da reação, que nós vamos ver no dia 12, na próxima aula, tá? Então, o nosso objetivo hoje é entender o que é equilíbrio químico e estabelecer esse parâmetro matemático chamado constante de equilíbrio. Muito bem. E aí nós vamos pegar aquela mesma reação, tá? Essa reação que a gente está usando como exemplo, ela didaticamente ela é muito interessante, tá? Muito interessante. E ela é simples, que o balanceamento, estão vendo o balanceamento aqui? O balanceamento é 1 para 1. O balanceamento é uma molécula desse, reage com uma desse, produz uma molécula aqui. Então, isso torna a explicação mais fácil no início, né? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma tabela, nós vamos pegar uma tabela. Vejam que no início, no instante inicial, a ele aqui, ó, a ele aqui, ó, a ele aqui, ó. Ó, no tempo zero, tá? 0 minuto, que é o instante inicial, ou seja, é quando a reação vai começar, tá?
O que nós estamos dizendo aqui? Aliás, o que o livro, o exemplo do livro está dizendo? O exemplo do livro está dizendo que foi colocado 1 mol por litro de CO, aqui, ó, tá aqui, ó. 1 mol por litro de CO e 1 mol por litro de NO2. De NO2. Tá vendo aqui? Os dois aqui, na tabela? Na primeira linha da tabela aqui? Tá. E nesse instante zero, no momento da reação começar, é óbvio que as quantidades dos produtos, olha lá, é zero. Aqui, ó. É claro. Veja lá. Então, no início, olha lá, no início, ainda não se tem produtos CO2 e NO. Então, na montagem dessa tabela, que vai explicar o que é o equilíbrio químico, porque essa reação aí é uma reação reversível. Tá? Todo mundo está vendo ali as duas setas, né? Que é as duas setas aqui, ó. Esquerda para direita, sentido 1, sentido direto. Direita para esquerda, sentido 2, sentido inverso. Inverso, não é indireto, não. Muito bem. Aí a gente coloca as duas substâncias, elas aí, ó, as duas substâncias, a gente coloca para reagir. Olha lá. Aí as moléculas CO vão reagir com as moléculas NO2, ok? Então elas vão reagir. Se elas vão reagir, elas vão ser transformadas. Então, à medida que o tempo passa, olha lá, de 0 minuto para 10 minutos, a quantidade de CO e de NO2 caiu de 1 mol para 0,5. Olha lá, de 1 mol para 0,5. Opa, peraí, deixa eu... Aqui, ó. Então, aqui, ó. De 1 mol para 0,5, tá vendo ali? Enquanto que as quantidades dos produtos passaram de 0 para 0,5. Aqui os valores aqui estão iguais, 0,5, porque o balanceamento é 1 para 1, tá? E assim, à medida que a reação vai caminhando, olha aqui, ó. Eu não gosto muito dessa palavra, não, né? Caminhando a reação, ela não tem perna para caminhar, né? Mas esse termo, não, na minha opinião, não é o mais adequado. Mas tá bom também. Eu escreveria à medida que a reação está se processando. A reação está se desenvolvendo, né? Tá? Caminhando aí fica meio... Parece que ela está passeando pelo laboratório. Não é, né? Então, olha lá. De 0 minuto a 10 minutos, de 1 para meio, de 1 para meio, de 0 para meio, de 0 para meio. De 10 minutos para 20 minutos, vão acompanhando. De 0,5 para 0,32. De 0,50 para 0,68. Vocês estão vendo que as quantidades dos produtos estão só diminuindo e dos reagentes está só diminuindo, olha lá, 1, 0,5, 0,3, e dos produtos está só aumentando, 0, 0,5, 0,68, estão vendo? E assim sucessivamente, ó. De 20 para 30, diminuiu para 0,24, aumentou para 0,76, 0,76, até que, num dado momento, então presta atenção agora, num dado momento, que é esse aqui, ó, 40 minutos, não, eu não sei o que eu estou pensando. Então, até que a partir desse momento aqui, ó, pimba,
a reação atinge o estado de equilíbrio. Mas aí surge a pergunta, mas como é que a gente identifica isso? Vejam que quando a reação evolui de 30 minutos para 40 minutos, as quantidades aqui, ó, passam para 0,20, nos produtos passam para 0,80, e a partir desse momento, olha lá, 20, tá vendo? Aqui, olha lá, 80, olha lá, 0,80. Então, o que caracteriza o estado de equilíbrio de uma reação reversível? É o seguinte, a partir de um determinado momento, olha lá, 40, 50, 60 minutos, e aqui indefinidamente, tá? A partir de um determinado momento, as quantidades de reagentes e de produtos permanecem constantes. Estão vendo aqui? Vamos voltar na tabela? Vem caindo, ó, vem caindo. 1, 0,5, 0,32, 0,24. E do lado de lá, aumentando, ó lá. 0,05, 0,68, 0,76. Quando chega no instante de equilíbrio, essas quantidades permanecem constantes, ó lá. 0,20, 0,80. Então, esses valores vão passar, a partir desse momento, vão passar a ficar inalterados. Aí, vocês estão vendo que sobrou, vai sobrar sempre um pouco dos reagentes? Aqui, ó. Vai sobrar 0,20. Ou seja, daquele 1 mol inicial que a gente colocou, de cada um ali, ó, eles foram se transformando em CO2NO até esse momento aqui. Aí a transformação, em termos de quantidades, ela para. A reação não para, não. Vou explicar, tá? Então, essas reações, quais? A reação 1 e a reação 2, sentido direto, sentido inverso, elas vão se processando nas velocidades V1 e na velocidade V2. Essas velocidades são diferentes até o momento em que essas velocidades se igualam. Então, a partir do momento, olha lá, ó, que a velocidade do sentido direto se iguala à velocidade do sentido inverso, a reação reversível atinge o estado de equilíbrio. Então, o que caracteriza o equilíbrio? Aqui, ó. V1 igual a V2. O que mais caracteriza o equilíbrio? As quantidades das substâncias participantes, produtos e reagentes, essas quantidades permanecem constantes, inalteradas. Por isso chama estado de equilíbrio. Mas vamos entender mais. Vamos entender? Vamos seguir. Aqui, ó, olha que interessante, ó. A partir dos 40 minutos, tá? A partir dos 40 minutos, olha aqui, ó, o texto aqui embaixo. As concentrações não mudam, dando a entender, e ficam realmente, que a partir desse instante, 40 minutos, essas concentrações, essas quantidades permanecem constantes, permanecem inalteradas. Vamos traduzir esse gráfico? Vamos traduzir esse gráfico aqui, ó. Guardaram bem o gráfico, né? 1, 0,5, 0,20. 0, 0, 0, 0, 0, 0,80, tá? Vamos traduzir esse gráfico, essa tabela, em um gráfico. Tá? Então, o gráfico vai vir a seguir agora, ele é a reprodução dessa tabela. Vamos lá.
Se precisar, a gente volta aqui. Ó, que bacana, ó. Olha lá, os valores da tabela estão aqui nesse gráfico. Vamos relembrar? Quais são as substâncias iniciais? São essas duas aqui, ó. Essas aqui. São os reagentes. Lembra lá na tabela, eles começaram com qual quantidade? Com 1 mol. Olha lá. 1 mol. Então, no início, aqui o início da reação, ó. O início da reação aqui, ó. Ó, aqui está escrito aqui, ó. Início da reação. No início da reação, tá? As substâncias reagentes CO e NO2 foram colocadas para reagir com 1 mol. Tá lá em cima. Então, e os produtos? Cadê os produtos? Eles aqui, ó. No início da reação, qual era a quantidade deles? Era 0. Era 0. Lembra lá na tabela? Aqui, ó. Era 0, ó. Vamos voltar na tabela? Aqui, ó. Era 0, ó. 0 e 0. 1 e 1 reagentes, 0 e 0 produtos. Beleza. Olha lá, era 0 aqui, ó. À medida que a reação for acontecendo, vocês estão vendo que na ordenada do gráfico está a concentração. Na abscissa, no EX, está o quê? Está o tempo. Então, à medida que o tempo foi passando, ó, o que acontece com a concentração dos reagentes? Ali, ó. Vai caindo, ó. Vai caindo, ó. Vai caindo. Lembra lá? 0,5, 0,3, 0,2, né? 0,24, lá naquela tabela. Até chegar aqui, ó. Pimba! Chegar nesse momento aqui, ó. Ou seja, até chegar em 40 minutos. A partir de 40 minutos, estão vendo que a linha agora ficou paralela ao eixo X? Aqui, ó. Ó. Olha lá. Indefinidamente. Olha lá o valor, então, ó. Então, no equilíbrio, qual é a concentração dos reagentes? Aqui, ó. 0,20. 0,20. É só voltar lá na tabela, ó. Aqui, ó. 0,20, tá vendo? 0,20. Então, a partir de 40 minutos, essas duas substâncias reagentes, CO e NO2, vão ficar com a concentração constante, inalterada, em 0,20. E no caso dos produtos, no caso dos produtos, a eles aqui, ó, CO2 e NO, começam aqui no 0, ó, pimba, quando chega aqui, nesse ponto, no tempo 40, estão lembrados lá da tabela? A curva fica paralela ao eixo do X, ó, fica paralela, tá? Forma um patamar e suas quantidades vão permanecer constantes em 0,80 mol por litro. Então, a partir desse momento, esse momento aqui, ó, o sistema atingiu o estado de equilíbrio. Mas aí alguém vai perguntar assim, ô Lucas, quer dizer então que a reação para? Não. A reação continua se processando. Aqui ela, ó, ela continua, aqui a reação de novo, ela aqui, ó. Só que ela vai se processar com velocidade igual. No sentido 1 e no sentido o quê? E no sentido 2. Então, essas duas reações que vocês estão vendo aí, ó, V1, V2, V1, V2, elas ficam acontecendo indefinidamente. Só que
ocorrem com velocidades iguais. Isso faz com que o sistema alcance o estado de equilíbrio. Então, a partir desse momento aqui, ó, a partir dos 40 aqui, ó, V1, de novo, né, é igual a V2. Mas aí alguém vai perguntar assim, quer dizer, então, que as quantidades não deveriam ser iguais? As quantidades, tá? Não as velocidades. Será que elas não deveriam ser iguais? Não. Vou explicar por quê. Então, vamos continuar descendo aqui. Vocês viram que as quantidades aqui no equilíbrio são 0,80 e 0,20? Viram? Olha lá. 0,80 e 0,20. As velocidades são iguais. Os valores das concentrações das substâncias não necessariamente são iguais, não. Vamos ver por quê? Vamos lá. A reação direta, a reação direta, aqui ela, tá? A velocidade da reação direta, que é a chamada V1, ela é dada por essa expressão matemática que a gente aprendeu lá na cinética química. Estão lembrados? Lá da cinética química, a chamada expressão de Guldberg, a lei de Guldberg-Weiss. Essa expressão, ela nos permite medir a velocidade instantânea, em cada instante. Então, a velocidade V1 da reação direta, ela é igual a uma constante, K1, que nós vamos ver daqui a pouco, como é que a gente vai lidar com ela, tá? Que multiplica, aqui é multiplicação, tá, gente? Aqui é produto, ó, que multiplica a concentração do CO vezes a concentração do NO2, ok? No início, vamos voltar lá na tabela? Ah, não, aqui no gráfico, ó, lá na tabela. Vocês estão vendo que no início, as quantidades de CO e de NO2 aqui, ó, são 1 mol por litro, e que esse é o maior valor dessa experiência. Estão vendo que depois de 1, olha lá, 0,5, 0,5, 0,32, 0,32, 0,24, 0,24, 0,20, 0,20. Estão vendo que o valor da concentração de CO e NO2 é máximo no tempo zero? É 1. De 1 cai para 0,50, 0,32, 0,24. Então, esse valor aqui é o maior valor dessa experiência, o valor 1. Então, vamos voltar lá. Então, no início, esse valor aqui, ó, do CO é 1, e o valor do NO2 é 1. O valor da constante agora não interessa por enquanto, tá? Não interessa. Então, o valor da velocidade V1 no início é máximo. É máximo. Olha ele aqui, ó. Olha ele ali, ó. É máximo. No início. Por quê? Porque essas duas quantidades aqui, ó, são máximas. Lembra lá na tabela? 1 e 1? À medida que a reação vai passando, vamos voltar na tabela, as concentrações vão diminuindo. 0,50, 0,32, 0,24, 0,20, ok? Então, esse produto CO vezes NO2 também vai diminuindo de valor. Olha lá, ó. Então, o valor V1, a velocidade V1 também vai diminuindo. Então, à medida que aquelas concentrações lá vão diminuindo, a velocidade V1 vai diminuindo. Ok? Por outro lado, lá na reação inversa, aqui, ó, as quantidades CO2 e NO eram 0.
Então, a expressão da velocidade V2 é essa, ó. A expressão da velocidade V2 é essa. V2 é K2, CO2 vezes NO. Aqui é 0, 0, aqui, né, gente? Aqui, ó. Aqui é 0 e aqui é 0. Então, V2 é 0. Olha lá, ó, olha o gráfico ali, ó. Ó. Pá. V2 é 0. A velocidade da reação inversa. E à medida que a reação vai acontecendo, esses valores aqui vão aumentando. Quer ver? Vamos voltar na tabela? Olha lá. 0, 0,50, 0,68, 0,76. Então, esses valores, CO2 e NO, de 0, eles vão aumentando. Se eles vão aumentando, a velocidade V2 aqui, ó, vai aumentando, ó. Tá vendo? Vai aumentando. Só que vai chegar num determinado momento, peraí, que essas velocidades, olha lá, V1 vai diminuindo, vamos lá aqui, ó, V1 vai diminuindo, V2 vai aumentando, tá? Mas num dado momento, que no caso desse exemplo aqui do livro, é 40 minutos, aos 40 minutos, as velocidades se igualam. V1 fica igual a V2. Aqui, ó, lá, aqui o gráfico de baixo, ó, é aqui nesse ponto, ó. Nesse ponto ali que eu marquei de vermelhinho ali, tá vendo? Então, a partir desse momento, V1 fica igual a V2. Olha lá, V1 vai diminuindo, estão vendo aqui, gente, ó? V1 vai diminuindo, tá? V2 vai aumentando, tá? Chegou nesse ponto aqui, ó, equilíbrio químico. Aí acontece o equilíbrio químico, tá? Agora, a pergunta é, as reações param? As reações deixam de... o sentido direto, o sentido inverso, param de acontecer? Não. Esse equilíbrio é o que se chama de equilíbrio dinâmico. O que significa isso? É que em nível microscópico, as reações continuam acontecendo, tá? Só que continuam acontecendo, olha aqui, ó, continuam acontecendo na mesma velocidade, V1 igual a V2. Então, elas não param indefinidamente, elas ficam acontecendo, só que com velocidades iguais. Por isso que as concentrações vão ficar constantes. Não ficam iguais as concentrações, porque os valores das constantes K2 e K1, esses valores são diferentes. Tá? Vamos seguir. Olha lá. O que eu acabei de falar. As quantidades das substâncias permanecem inalteradas indefinidamente. Tá? Não pode mudar a temperatura. Se mudar a temperatura do sistema químico, aí já, isso aí ainda não é mais verdadeiro, não, tá? Então, o que é o equilíbrio químico? Aqui, ó, que legal, ó. Aqui embaixo, ó. É o estado de um sistema químico na qual as velocidades V1 e V2 são iguais. Agora, vamos agora medir o equilíbrio. Vamos passar agora para o finalzinho da nossa aula. Não, vamos para cá. Aqui está melhor. Espera aí, deixa eu ver. Aqui. Olha o gráfico de novo aí. Olha ele de novo. Ó. Aquele mesmo gráfico lá. Ó. Reação direta. Reação inversa. A partir daqui, ó, equilíbrio, né? Bom, então, vamos agora estabelecer uma expressão matemática que vai permitir para nós quantificar o equilíbrio, saber até que ponto uma reação se processou
Ou até que ponto os reagentes foram transformados em produtos, tá? E até atingir o estado de equilíbrio. Porque na prática, gente, quando uma reação entra em equilíbrio, os produtos param de ser produzidos, vamos falar assim, eles vão ficar estabilizados, né? Então, essa ideia de equilíbrio químico ela é importante na indústria, porque afeta diretamente a produtividade de uma indústria química. Se uma indústria química, como é o caso da amônia, trabalha com uma reação reversível, tá? Essa reversibilidade ela é um problema, porque ela vai diminuir a produção daquela substância que você quer produzir, né? Porque vai ter uma reação inversa. Bom, vamos falar nisso na próxima aula. Eu vou falar nisso com mais detalhe na próxima aula. Bom, vamos agora, vamos aproveitar esses minutinhos finais. Vamos pegar uma reação genérica qualquer. Reagentes A e B, reagindo na velocidade V1, produzindo A e B, produzindo os produtos C e D, que por sua vez, reagem entre si, porque nós estamos falando de reação reversível, regenerando uma parte de A e B, beleza? Sendo que A pequeno, B, C e D, aí que eu assinalei em amarelo, são os coeficientes da equação balanceada, tá? E esses coeficientes têm que ser número inteiro. E tem que ser os menores possíveis. Esses valores aí, ó, os coeficientes do balanceamento, não podem ser números fração. 1/2, 1/3, 2/3, não pode. Porque quando você eleva qualquer valor a uma fração, por exemplo, quando você eleva alguma coisa a meio, a potência 1/2, você está tirando a raiz quadrada, né? Não? Ou quando você eleva a 1/3, você está tirando a raiz cúbica. Então, esses valores ali dos coeficientes têm que ser números inteiros e os menores possíveis. Nós vamos fazer bastante exercício sobre isso. Mas vamos lá. A velocidade V1, qual que é a expressão matemática dela? É essa aqui. E nós já vimos que com o tempo esse valor V1 vai diminuindo, não é verdade? A velocidade V2 é essa aqui. Vejam que aqui, gente, é produto, ó, é tudo produto, tá? É multiplicação. E os coeficientes do balanceamento, A, B, C, D pequeno aqui, são os expoentes da expressão matemática. Então, a concentração de A elevada ao coeficiente A vezes a concentração de B elevada ao coeficiente B. Essas expressões matemáticas, elas mostram a velocidade a cada instante. Porque à medida que a reação vai se processando, esses valores aqui, ó, eles vão se modificando antes do equilíbrio. Né? Lembra lá, ó, 1 vezes 1, 0,5 vezes 0,5, 0,32 vezes 0,32. Então, essa expressão, essas duas aqui, elas mostram as velocidades instantâneas. Ok? Porque os valores A, B, C e D vão variando ao longo do tempo. Né? Aqui no caso, vão variando ao longo do tempo. Só que, quando o equilíbrio é alcançado, olha lá, quando o equilíbrio é alcançado,
elas se igualam. Aqui, ó, elas se igualam. Olha aí. Aí, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos igualar essas duas expressões. V1 é K1A vezes B. K1A vezes B, elevado a AB. V2, né? V1 é isso aqui. V2 é isso aqui. Não é não? V2 é K2C vezes D. Então, V1 igual. Então, K1A vezes B é igual K2C vezes D, elevado a CD. E aí, o que eu faço? Como essas... Aí sim, agora sim. No equilíbrio, essas quantidades aqui, ó, permanecem constantes. Tudo aqui agora é constante, ó. K1 é uma constante, K2 do sentido direto, K2 é constante do sentido inverso. E esses valores permanecem inalterados no equilíbrio, tá? No equilíbrio. Aí agora a gente pode estabelecer uma expressão matemática da constante de equilíbrio. Ah, ela aqui, que bacana, ó. Nós vamos escrever a expressão da constante assim, ó. A constante, então, vai ser definida pelo quociente K1, K2, aqui, ó, K1, K2, K1 dividido por K2, tá? Então, eu passo o K2 aqui para baixo, então fica K1 sobre K2 e passo A vezes B para o denominador aqui, ó. Vem para cá, para o denominador aqui, para esse denominador. Então, fica constante K1 sobre constante K2. Ô, gente, uma constante dividida por outra vai dar uma terceira constante, que nós vamos passar a chamar agora de KC. Nós vamos passar a chamar agora de K. A ela aqui, ó. A ela aqui, ó. Então, K1 sobre K2, uma constante dividida pela outra, dá uma terceira constante que vai ser chamada agora de constante de equilíbrio. E como que ela é calculada? Como que ela é calculada? No numerador. No numerador ficam as concentrações dos produtos sobre as concentrações dos reagentes no denominador. No equilíbrio, tá? Elevados aos respectivos coeficientes do balanceamento. Vamos fazer um exemplo, gente? Um exemplinho só. Já são 11h51. Vamos fazer um exemplo e a gente termina na próxima aula, lá no dia 12. Tá? Só um pouquinho de paciência aí. Tá? Essa lista de exercícios, gente, já está lá, como eu já disse, já está lá no capítulo 7 lá, tá? Vamos aqui para cá, ó. Olha o gráfico aí que bacana. Olha ele aí. Aqui, ó, esse. Exercício número 2. 2? Ah, é isso mesmo. Exercício número 2. Tá aí um gráfico, tá? Que mostra na ordenada a concentração das substâncias A, B, C, D, tá? E na abscissa, o eixo X, o tempo. Beleza. Quais são os reagentes? A e B. Tá claro, né? A e B são os reagentes. Reagentes. Tá? Reagentes. Quais são? Aí, qual é o sentido direto? AB, velocidade V1, transformando em CD, que são os produtos. Os produtos, por sua vez, vão reagir entre si, velocidade V2,
regenerando uma parte dos reagentes. Beleza. Vamos interpretar o gráfico? No início, vamos descer aqui um pouquinho, peraí. Aqui. No início da reação, aqui, ó, o início está aqui, ó. Olha o início aqui, ó. Tempo zero. Qual é a quantidade, quais são as quantidades de A e B? Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ali. É 3,5, né? Ali é 3,5 mol por litro. Estão vendo ali? Então, no início, a quantidade de A e B, a quantidade inicial é 3,5 mol por litro. À medida que a reação vai se processando, ó, à medida que ela vai se processando, as quantidades A e B vão diminuindo até chegar a esse ponto aqui, ó. Esse, ó. Ó. Até chegar naquele ponto ali, 10 minutos. Aí, essas substâncias A e B, no equilíbrio, estão vendo que a partir do ponto 10 minutos, a curva fica paralela ao eixo do X? Então, no equilíbrio, a quantidade é essa aqui, ó. Ó, essa aqui, ó. É 1 mol por litro, tá? E os produtos, por sua vez, o que aconteceu? No início, aqui, ó, pimba, zero, tá vendo aqui? Zero, ó lá. No início é zero. A reação foi se processando, pau, até chegar aqui. Olha lá, ó. Quando chega nos 10 minutos, as quantidades, as concentrações de C e D ficam constantes. Então, por quê? Ó, estão vendo que está paralelo ao eixo do X aqui, ó. Tá. Formou um patamar e essas quantidades ficaram constantes nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Esse valor ali é 2,5. 2,5. Não é 2,5? É 2,5, né? Aqui é 1. Então, vejam que o gráfico diz tudo para a gente. Os reagentes A e B começaram em 3,5, vieram bater aqui no 1. Vieram bater aqui no 1. Os produtos C e D começaram em 0, é óbvio, né? No começo é 0. Então, vieram estabilizar, entraram no equilíbrio com 2,5. Vamos calcular constante? Agora, para fechar? Vamos calcular? Constante. Olha lá. Constante. Constante Kc. Por que chama Kc? Porque C vem de concentração aqui, ó. 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 C, esse Czinho aqui vem de concentração, tá? Como é que é a expressão da constante? Produtos sobre reagentes, multiplicação aqui, vezes, ó, vezes, ó, vezes. Qual que é o balanceamento? Né? 1 para 1, olha lá, o balanceamento aqui é tudo 1 para 1. Olha lá, 1 para 1, ó, 1 para 1. Tá? Esse exemplo é um exemplo muito fácil, né? Então, fica C vezes D elevado a 1, 1, sobre A vezes B elevado a 1, no equilíbrio. Quais são os valores no equilíbrio? Olha lá, ó. Produtos, 2,5. Então, 2,5 vezes 2,5 elevado a 1, sobre, olha lá, 1 dos reagentes no equilíbrio, elevado a 1 também, olha lá, elevado a 1. 2,5 vezes 2,5 sobre 1 vezes 1 dá 6,25. Tá? Mol por litro aqui, ó, esse aqui é mol por litro, mol por litro. Então, a constante aqui, nesse caso, não tem unidade, tá? Aí vamos tentar entender. Esse número, esse valor numérico, 6, tanto, diz alguma coisa? Diz. Como esse valor é um valor acima de 1, tá?
mostra que a quantidade de produtos formados é maior do que a de reagentes no equilíbrio. Mostra que essa reação teve um bom rendimento. Porque se esse valor da constante aqui, ó, se esse valor dessa constante fosse muito baixo, 0, alguma coisa, isso mostraria para nós que essa reação ela tem um baixo rendimento. Essa aqui não, o rendimento dela é bom. Nós não vamos fazer isso hoje, nós vamos fazer isso na próxima aula do dia 12, mas só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, a letra B, ó, rendimento da reação. Essa reação aí teve um rendimento de 71%. Não é um rendimento ruim, não. Tá? Ok? Então, quanto maior o valor desse rendimento aqui, ó, em termos percentuais, isso eu vou falar com vocês na próxima aula. Maior o valor numérico da constante, tá? Então, essa constante aqui, se ela atingir valores muito altos, esse rendimento aqui embaixo, aqui, ó, opa, não, peraí. Esse rendimento aqui, ó, vai chegando próximo a 100%. Vai tendendo a ser uma reação irreversível, tá? Ok? Mas isso é assunto para a próxima aula do dia 12, tá? Aí na aula do dia 12 nós vamos fazer esse questionário aqui, ó. Nós vamos trabalhar em cima dessa lista aqui, lá no dia 12. Ok, deixa eu... Nós voltamos na minha tela. Ô, gente, aproveita esse final de semana, ou os horários que vocês estiverem livre, para assistir os vídeos. Que estão lá, tá? No capítulo 7. E também, quem quiser já ir olhando a lista de exercícios, essa que eu acabei de fazer com vocês aqui, né? Acabamos de começar. Quem quiser, já pode ir lá e já abrir o arquivo lá e já ir estudando. Tá bom? Muito bem. Um grande abraço para vocês. Eu vou parar a gravação. Nos encontramos novamente no dia 12. Tá? Um abraço.